pessoal, iniciando nossos estudos virtuais aqui nesse espaço, gostaria de deixar o meu abraço, né, de compartilhar com todos vocês esse carinho, esse cuidado, que vocês estejam todos muito bem. Bom, para começar a nossa aula, nossa conversa, eu gostaria de retomar alguns conceitos. Nós vamos falar hoje sobre período composto. Mas antes de falar sobre efetivamente o período composto, eu gostaria de resgatar, de revisar alguns conceitos que precisam, né, ser entendidos plenamente para que a gente possa prosseguir. Pois bem, para entender período composto, a gente precisa primeiro entender muito bem os conceitos de frase, oração e período. Frase. Toda vez que temos uma palavra apenas pode ser uma frase, uma expressão pode ser uma frase, desde que haja um sentido. Qual é a diferença? Uma frase não possui verbo. Então, quando você ouve alguém, fogo, socorro, são duas palavras que transmitem uma mensagem, mas não há a presença do verbo em nenhuma das duas situações. Quando alguém diz fogo, entende-se um incêndio, alguma coisa relativa à chama, e tem-se uma mensagem. Quando alguém diz socorro, entende-se também alguém precisa de ajuda. Então, frase é quando eu tenho uma mensagem, mas não tenho a presença do verbo. A frase pode ser uma palavra ou uma expressão. Oração. A oração, sim, obrigatoriamente apresenta o verbo. Quando dizemos, ela correu bastante, correr é um verbo. Alguns verbos, sozinhos, podem constituir uma oração. São chamados verbos intransitivos, como este mesmo que eu usei, corri. Eu posso simplesmente dizer isto e todo mundo entende a mensagem. Outros verbos, no entanto, precisam de outras expressões para que esse sentido seja pleno, seja completo, como ela levou o brinquedo para o menino. Levar precisa de um acompanhamento. Mas não importa se é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. O que interessa aqui é que o verbo é obrigatório. Então, para chamarmos oração, o verbo precisa estar dentro dessa sentença. Período. Nós temos o chamado período simples, quando eu tenho uma única oração. Ela andou bastante. Isto é uma oração, mas também constitui um período, chamado período simples, oração absoluta. Quando nós temos mais de uma oração, então é o que nós chamamos, caracterizamos como período composto. Eu queria comprar a blusa, mas ela era muito cara. Nesse exemplo, eu tenho duas orações e a presença muito importante de uma classe de palavras que será sempre utilizada, a conjunção, assim também como o pronome relativo. Esse mas, utilizado no meu exemplo, liga as duas orações. Eu queria blusa. Ela era muito cara. Quando insiro esse mas, faço a ligação entre as duas orações, constituindo então o que a gente chama de período composto. E então começamos a estudar o chamado período composto, que pode ser constituído pela coordenação ou pela subordinação. Período composto por coordenação. Quando o período recebe esse nome, significa que possui orações independentes. Elas são coordenadas entre si.
não apresentam nenhuma dependência sintática. Exemplo: saímos muito cedo e voltamos tarde. Essas duas orações estão coordenadas, mas são independentes. Podemos ler saímos muito cedo. Também podemos ler isoladamente voltamos tarde. Ambas não necessitam uma da outra para nos passar uma mensagem. As orações coordenadas sempre são ligadas por uma conjunção. As conjunções coordenativas podem exprimir as ideias de adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Período composto por subordinação. Quando o período recebe esse nome, significa que possui a seguinte característica: uma das orações, a chamada subordinada, depende sintaticamente da outra, chamada principal. Exemplo: eles disseram que tudo era mentira. Observe que no exemplo acima há duas orações. Eles disseram e tudo era mentira. Elas são ligadas por uma conjunção que, neste caso, temos subordinação, pois a segunda oração possui um vínculo de dependência em relação à primeira, como se completasse o sentido do verbo dizer, então demonstrando, diferentemente da coordenação, um vínculo muito maior, um vínculo sintático, uma dependência. Por isto, subordinação. Até a próxima aula!